Olá, querido e amado povo de Deus, graça e paz. Hoje estamos aqui reunidos em nome de Jesus Cristo, como sempre, para ouvirmos a palavra do Senhor e com os corações abertos, mentes abertas, para receber a unção que é, a maravilha que é ouvir a palavra do Senhor e desfrutar desse amor tão grande, tão maravilhoso que o nosso Deus tem para conosco, de revelar a vontade dele para com a humanidade através da sua palavra. Marcelo Baiense, Deus te abençoe, meu querido, graça e paz. Esteja sempre sendo bem-vindo aqui. Nós estamos aqui todos os dias, às 20 horas, para render graças ao Senhor e ouvir um pouco mais da palavra dele a cada dia desta quarentena, deste isolamento social, que nós possamos estar sempre buscando a vontade do Senhor através da palavra dele. Hoje nós vamos falar sobre diversos tipos de pessoa e em nome de Jesus eu peço que o Eterno fale com o teu coração, assim como ele tem falado ao meu, e nós possamos estar meditando hoje, Norma, Deus te abençoe, sobre que tipo de pessoa nós somos, e como devemos nos comportar, e o que acontece no meio do caminho da nossa caminhada, que nos afasta de Deus ou que nos esfria da comunhão com os santos. Eu quero falar isso contigo hoje, à luz da palavra de Deus, no livro de Marcos, no Evangelho de Marcos, capítulo 4. O Evangelho de Marcos, capítulo 4, também, esse texto também é repetido, ou melhor, é também transliterado no livro de Mateus e de Lucas também. Mas o Marcos é o que nós iremos ouvir hoje. Marcos 4. Josi, boa noite. Marcos 4 diz assim a palavra do Senhor, no primeiro versículo: Retornou Jesus à beira-mar para ensinar, e a multidão que se juntou ao seu redor era tão numerosa que o forçou a entrar num barco, onde assentou-se. O barco estava no mar e todo o povo agrupava-se na praia. E assim ele lhes transmitia muitos ensinamentos por parábolas e enfatizava ao ministrar: Escutai, eis que o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e chegaram as aves e a devoraram. Outra parte caiu em solo pedregoso, e não havendo terra suficiente, nasceu rapidamente, pois a terra não era profunda. Contudo, ao raiar do sol, as plantas se queimaram e, porque não tinha raiz, secaram. Outra parte ainda caiu entre os espinhos. Estes espinhos cresceram e sufocaram as plantas, e por isso não pôde dar frutos. Finalmente, outras partes caíram em terra boa, germinaram, cresceram e ofereceram grande colheita a 30, 70, 60 e até 100 por um. E alertou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Soberano Deus, em nome de Jesus, nós glorificamos o teu nome pela leitura da tua santa e bendita palavra. Suplicamos a ti, Senhor, que ela venha transformar o nosso ser através do recebimento como solo fértil da tua palavra, como uma semente em nossos corações, que nós possamos frutificar para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus, Senhor, que eu diminua para o teu nome ser engrandecido, hoje e sempre, todas as vezes que eu vier falar de ti, Senhor, que eu diminua para o teu nome ser engrandecido, que a tua vontade seja feita hoje e sempre. Em nome de Jesus, oramos, vivemos e agradecemos. Amém. Então, amados, nós vamos falar de tipos de pessoas à luz deste texto tão conhecido, desta parábola tão conhecida que é a parábola do semeador. Gilton, Deus te abençoe, meu querido, graça e paz. A Eliana também está conosco, Tânia, Pastor Manuel, Jacilda, Isabel, Edilane, Sara, Deus abençoe, boa noite. Então, amados, nós estamos aqui
Jesus começou a usar, ele usava essas parábolas para ensinar o povo. E já já a gente vai ouvir dele, através desse texto, o que ele falava, o que ele ensinava para os seus discípulos. Mas antes de nós começarmos a entender ou ouvir as explicações desta parábola, eu quero ater contigo este primeiro versículo, que Jesus estava retornando à beira-mar para ensinar. E a multidão que se juntou ao seu redor era tão numerosa que forçou ele a entrar no barco. Irmãos, a multidão, Jesus estava ali para ensinar. E a multidão era tão numerosa que forçou ele para ir para um barco, primeiro, para que todos pudessem ouvir a sua voz. E também para ele se resguardar daquele povo que estava atrás dele, em busca das curas físicas, né? Em busca dos sinais miraculosos que Jesus fazia. Então, muitos daquela multidão, se não a maioria daquela multidão, não queria os ensinamentos de Jesus Cristo, e sim as benesses que ele trazia, como o pão vivo que desceu do céu que é. E aqui no versículo 10, ele começa a explicar essa parábola. Quando se afastaram das multidões, os 12 e alguns outros que os seguiam lhe pediram para elucidar as parábolas. Os 12 e alguns que seguiam. Os 12 também não entenderam as parábolas. Os discípulos de Jesus Cristo que andavam com ele também não estavam entendendo a parábola. E aí, então, lhes revelou: a vós foi concedido o mistério do reino de Deus. Aos de fora, entretanto, tudo é pregado por parábolas. Jesus Cristo falando aos 12 e alguns mais que estavam com ele. Regina, Deus te abençoe. E com o propósito de que, mesmo que vejam, não percebam, ainda que ouçam, não compreendam, e isso para que não se convertam e sejam perdoados. Então Jesus os questionou: se não compreendeis essa parábola, como podereis entender todas as outras? Então, irmãos, ele está falando aqui para os seus discípulos. Nilton, Deus te abençoe. Yolanda dos Santos, diaconisa Miriam Mota, boa noite a todos. Jesus Cristo estava mostrando para eles aqui que eles não entendem a parábola, que o ministério deles, ou melhor, foi concedido a eles o mistério do reino de Deus, que era para eles, como discípulos de Jesus Cristo, entenderem o mistério que é o reino de Deus, o mistério que é a fé, né? A fé que move toda essa nossa vida e transformação. E Jesus pergunta a eles, ele responde a pergunta deles com outra pergunta também. Bom, eles perguntaram: mestre, me explica pra gente como é que são essas parábolas. E aí ele falou: se vocês não estão entendendo, né, e elas eu uso para que, com o propósito de que mesmo que eles vejam, não percebam, ainda que ouçam, não compreendam, isso para que não se convertam e sejam perdoados. Mas Jesus pergunta a eles: se vocês não compreendem essas parábolas, como é que vocês vão compreender as outras? As outras mais profundas, né? As outras mais interessantes. E aí ele começa a explicar essa parábola do semeador. O semeador semeia a palavra. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra foi semeada, mas assim que a ouvem, Satanás vem e toma a palavra nelas semeada. Irmãos, ele começa a mostrar aqui do semeador, comparando o semeador. E a esta época aqui, como é que era feito o planteio? A pessoa pegava as sementes com a mão e lançava nas covas, né, as sementes, e normalmente algumas caíam, né? Não é que nem hoje que o sistema é todo automatizado, né, e a perda de semente é muito pouca. Então, conforme o semeador ia jogando, algumas iam perdendo. E olha o que Jesus quis: o semeador semeia a palavra. O que ele estava querendo dizer com a semeadura física ali, da planta,
ele está mostrando que o semeador semeia a palavra. E algumas pessoas são como as sementes à beira do caminho, onde a palavra foi semeada, mas assim que a ouvem, Satanás vem, toma e a palavra delas semeadas. Que tipo de pessoas são essas? Aquelas que estão na igreja, que vão à igreja, ou recebem a palavra do Senhor, mas vem um culto querendo alguma coisa e não ofertando alguma coisa. E o que acontece com elas? Ouvem a palavra, recebem, mas logo logo Satanás lança um dardo, lança uma cilada, arma uma cilada e elas rapidinho, deixa a palavra do Senhor que foi semeada perder espaço em seu coração. Esse é o primeiro tipo de pessoa. Nós devemos orar muito por elas, ter muita compaixão por elas e continuar semeando. Não deixar de semear. Que um dia a semente que você lança naquele coração daquela pessoa vai encontrar um solo fértil. Eu acredito, em nome de Jesus. E no versículo 16 diz assim: assim também ocorre com a semente que foi semeada em solo pedregoso. São as pessoas que, ao ouvirem a palavra, logo a recebem com alegria. Porém, visto que não têm raízes em si mesmas, são de pouca perseverança. Ao surgir alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, rapidamente sucumbem. Irmãos, que maravilha é esta mensagem que Jesus traz para nós. Algumas pessoas também recebem a palavra como as sementes que caem no solo pedregoso. E ao ouvirem a palavra, recebem ela com alegria. Entretanto, visto que não têm raízes em si mesmas, são de pouca perseverança. Ao surgir alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, rapidamente sucumbem. Amados, essa pessoa que tem um coração pedregoso, que recebe a palavra do Senhor como aquela semente que caiu no solo pedregoso, um solo que tem muito pouca terra, e ali chega até a germinar. Recebe a palavra do Senhor com alegria e logo, quando vem a tribulação, ela abandona a vontade do Senhor, abandona a alegria que é ser servo do Senhor. Por quê, irmão? Porque não está buscando verdadeiramente a palavra do Senhor e meditando sobre ela. São aquelas pessoas que facilmente são jogadas de um lado para o outro pelos ventos doutrinários. São aquelas pessoas que não querem debruçar na palavra do Senhor e nela meditar dia e noite. Não, são aquelas pessoas que querem receber a palavra e recebem de bom grado, e aquilo ali traz alegria, porém ela não se aprofunda. E aí, irmãos, o que acontece? Na primeira tribulação, morrem. Porque nasce e cresce igualzinho a erva, o mato bravo, igual a erva daninha, igual, não como uma palmeira ou um cedro do Líbano, lembra de ontem? Então, que se aprofundam na terra, no solo fértil, não. Ela é como jogada em solo pedregoso e coração pedregoso. As pessoas que ouvem a palavra do Senhor recebem de bom grado, porém, na primeira tribulação se afastam. Na primeira lapidação que a palavra de Deus traz para mim e para você, se afastam. Então, amados, que nós possamos interceder também e resistir, e se nós formos essas pessoas de coração pedregoso, onde recebemos a palavra, mas não nos aprofundamos, onde nós recebemos a palavra e nos agradamos e nos alegramos, porém, em meio às tribulações, não somos mais do que vencedores. Por que eu estou falando mais do que vencedores? Porque essas pessoas, quer ver um exemplo de pessoa que tem um solo pedregoso no seu coração? Só vitória. Tudo posso naquele que me fortalece. E aí ficam ouvindo essas coisas. E repetem essas coisas sem
meditar na palavra, sem buscar um fundamento da palavra, sem buscar de onde se trouxeram isso. Isso aí, Marcelão, 320 metros de raiz. Quando ouvem essa palavra de tudo posso naquele que me fortalece, sem raiz, o que acontece? Quando ele faz alguma coisa e que não é bem sucedido, ou acontece alguma coisa de ruim, acontece a primeira tribulação, semente no solo pedregoso, morre. E aí, se ele se aprofunda, ele vai entender o que Paulo estava dizendo com aquilo. Paulo estava dizendo que ele pode todas as coisas. Pode passar fome, pode ter abastança de alimento. Pode estar preso, pode estar livre. Então, pode estar feliz ou pode estar triste. Todas essas coisas ele pode naquele que nos fortalece. Então, amados, essas pessoas que recebem o solo pedregoso têm que ser auxiliadas por grandes servos do Senhor, como eu e como você. Essa é uma das missões que Deus está nos dando. E Deus quer que eu e você peguemos muita terra, e terra adubada. E terra adubada para o quê? Para levar estas pessoas a estarem com as suas raízes sendo cada dia mais aprofundadas com um alimento sólido, um alimento que dê sustância. E o alimento para elas é a palavra do Senhor. E o versículo 18 diz assim, e outras ainda, como a semente lançada entre os espinhos, escutam a palavra, porém, quando chegam as preocupações da vida diária, a sedução da riqueza e todas as demais ambições agridem e sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Essa pegou pesado, né? Elas recebem a palavra, escutam as palavras, porém, quando chegam as preocupações da vida diária, a sedução da riqueza e todas as demais ambições agridem e sufocam a palavra, tornando a palavra infrutífera. Irmãos, quando chegam as preocupações da vida diária, aquele servo do Senhor que tem que ter a esperança no porvir, aquele servo do Senhor que tem que transformar o mundo com a alegria de Jesus Cristo, aquele servo do Senhor que tem que, em meio às tribulações, ainda que a figueira não floresça, me alegro em ti, Senhor. Ainda que o produto da oliveira minta, eu me alegrarei em ti, Senhor. Este servo e serva do Senhor, estes ministros do Eterno, estes embaixadores de Cristo, ao invés de, quando chegarem as tribulações e as preocupações da vida diária, levar a palavra àqueles que precisam, o que acontece? Fica triste, desmotivado, ansioso, preocupado. Ei, é hora de acordar. É hora de entender que se o nosso coração está sendo como aquela pessoa que recebe a palavra, escuta a palavra, mas quando vem as tribulações, quando vem as perseguições, abafa e sufoca a palavra, ei, cuidado! Cuidado, esse é o momento de nós começarmos a converter-nos verdadeiramente. Esse é o momento de nós começarmos a analisar a nossa vida cristã, analisar como é que nós estamos indo como servo do Senhor, como representante do Senhor aqui nesta terra. A palavra do Senhor era para mim e para você, lâmpada para os nossos pés. E Jesus Cristo, ele nos deu poder em nome dele, e nos batizou, nos selou com o Santo Espírito. Esse Santo Espírito que intercede por nós e que distribui seus dons a cada um de nós. Então, amados, que nós peguemos estes espinhos e acabemos com eles em nossos corações, que nada venha atrapalhar e retirar a vontade e a alegria do Senhor dentro de nós, nem nós mesmos. E Jesus Cristo está ensinando essas parábolas para aquelas pessoas que estavam atrás dele só em busca de cura física. Mas nós entendemos e sabemos que a maior e melhor cura que precisamos ter é a cura espiritual. E que nós possamos estar vivos, firmes na rocha que é Cristo Jesus, entendendo, irmãos, que nós devemos sim receber a palavra,
Sim, escutar a palavra. E mais, em meio às tribulações diárias, em meio às seduções da riqueza e das demais ambições, não sucumbirmos, porque este mundo jaz no maligno. E nós não devemos sucumbir. Irmãos, quando a gente fala assim em não sucumbir às seduções de riqueza, é porque sempre vem à nossa mão. Né? O ilícito, o ganho fácil, sempre vem à nossa mão. Mas nós devemos, em nome de Jesus, sermos restaurados para a honra e glória dele e viver segundo os ensinamentos dele. Porque se eu e você nós deixarmos a ambição falar mais alto, né? Deixarmos de fazer o certo, mesmo achando que todo mundo faz, não, isso é pouquinha coisa. Não, irmão, se é errado, não faça. Se é errado, não faça. Mesmo que isso venha trazer benefício financeiro para você só. Mas lembra que tudo aquilo que a gente conquistar aqui neste mundo vai ficar neste mundo, onde a traça e a ferrugem consomem, onde o ladrão rouba, onde quando você vai embora deste mundo, parte dessa para melhor, se você tiver muita coisa e não tiver uma família cristocêntrica, você vai arrumar muito tumulto, né, com a sua morte entre as famílias que não têm Jesus Cristo no coração e que brigam, né, por causa dessas coisas que vão ficar para cá, por aqui. Então nós devemos estar sempre olhando para o alto, de onde vem o nosso socorro. E o nosso socorro sempre vem do Senhor. Então quando Jesus Cristo fala aqui, que quando a gente se deixa seduzir por essas coisas, nós agredimos e sufocamos a palavra e transformamos a palavra em frutífera. Sabe o que é isso? É quando a gente ouve alguém falar assim, olha lá, ainda diz que é crente. E fulano fez isso? Mas ele não é crente? Então a palavra que você pregou através da sua vida, às vezes você nem pregou a palavra para aquela pessoa falando, mas sim como carta de Deus. As pessoas olham para você, vê que você é carta de Deus, você é um servo do Senhor. Ou outras falam assim, lá é crente, aquele ali é crente. E aí você faz alguma coisa que entristece o Espírito Santo, você agride e sufoca a palavra do Senhor. E aí ela se torna infrutífera, que aquele ímpio que ainda não conhece a palavra, ao ver você, cristão, fazendo o que é contra a palavra, ela se torna infrutífera no coração daquele. E vou te falar o seguinte, vai ser cobrado, hein? Você vai ser cobrado tanto pelas coisas boas quanto pelas coisas ruins. Então, amados, prestem muito bem atenção. Nosso grande semeador está lançando, eu e você como palavra, como semente, está lançando as sementes, a palavra dele, no solo que é o nosso coração. E olha o que nós estamos fazendo com a palavra do Senhor. Lembra que nós estamos vivendo debaixo da graça salvadora. Antigamente, a raiz da nossa religião, da nossa religião, ela veio de pessoas que muitos deles não sabiam nem ler e nem escrever, mas eles tinham na ponta da língua a Torá. Por quê? Porque eles passavam de um para outro, de pai para filho. Então eu que sou pai, você que é pai, mãe, por que nós não estamos ensinando aos nossos filhos a palavra? Porque, irmãos, que muitos deles não tinham. Os mestres judeus cabalistas, né, eles até hoje eles ouvem a palavra, eles leem a palavra com uma varinha, tipo uma mãozinha, aquela mãozinha de coçar as costas, porque eles têm medo de tocar no texto sagrado e dali, de um modo errado, cometer de várias coisas ruins. De tanto, isso não estou dizendo que é correto nem que não é, só estou elucidando aqui. E hoje nós temos a palavra do Senhor e o que nós fazemos com ela? Qual é o lugar que ela cai em nossos corações? Será que cai num solo espinhoso? Lembrando de uma vez, de uma ilustração que um pastor foi na casa de um casal recém-casado, e ali ele jantou com eles, e quando ele foi embora, a esposa estava arrumando as coisas, e ela percebeu que aquele faqueiro lindo de prata, bordado em ouro, 18 quilates, uma faca tinha sumido.
e a faca tinha sumido, e justamente a faca que estava ali no prato que o pastor tinha comido. E aí ele falou, pô, será que o pastor levou a faca para casa? Né, aquilo tudo, e ficou aquela pulga atrás da orelha, aquela interrogação, e a mulher nunca entendeu muito aquilo, mas deixaram para lá, e assim foi vivendo. Aí passou um ano, aniversário de um ano de casamento, eles convidaram o pastor novamente para ir lá jantar, e aí ele foi lá, jantou aquilo tudo, e no finalzinho do jantar, a esposa, muito sem graça, né? Querendo, aquilo nunca, aquela pergunta, né? Aquela resposta ainda não estava. Aí ela falou, né? Com todos os dedos, né? Pastor, por um acaso, né? Sem querer, o senhor não levou, por engano, uma faca que tinha aqui no faqueiro? Aí o pastor, não, uma faca, assim, eu lembro dela sim. Lembro que quando você foi tirando a mesa, eu estava lendo e deixei um recadinho para vocês, e junto com o recadinho eu deixei a faca para você ver ali. Tá lá no Salmo 23, e eu deixei na sua Bíblia. E aí ela não sabia onde enfiar a cara. Conclusão, ela não, em um ano ela não pegou a Bíblia para ler. Né? E nós, irmãos, hoje nós temos que entender que nós estamos vivendo debaixo da graça. E a palavra do Senhor, lâmpada para os nossos pés, lâmpada para nossas vidas. A palavra do Senhor que traz toda a revelação de Deus para mim e para você. A palavra do Senhor que traz tudo aquilo que você precisa ouvir, é deixada de lado. É lançada como no solo de pedra ou de espinho. Irmãos, que ela possa receber o total lugar no seu coração e no meu coração, que ela possa ser recebida de bom grado, que ela possa ser meditada, que você medite sobre ela, que você não receba essas palavras, que você não a use como caixinha de sabedoria, não, use ela como bússola para a sua vida, que aqui está toda a revelação que você precisa de Deus. Muitos querem entender Deus. E olha, não tente entender Deus, porque Deus é maravilhoso. O seu poder é infinito. O seu poder não tem como nós entendermos. O que nós precisamos de entender de Deus está aqui. O que nós precisamos entender de Deus está aqui, irmãos. Porque se você acha que você está começando a entender Deus, cuidado, que se você entende o seu Deus, ele deixa de ser seu Deus. Porque não tem como, eu, criatura, eu fui criado por Deus. Como é que eu vou entender quem me criou? Não tem como. Como é que eu vou entender quem criou várias multiversos, galáxias? Nem nesta galáxia nós sabemos todas as estrelas e astros que contém ela. E ele sabe o nome de todas elas. Irmãos, então que nós possamos entender o nosso chamado e a nossa força que nós temos quando nós vivemos a palavra. E olha aqui, versículo 20. Todavia, outras pessoas são como as que foram semeadas em terra boa. Eu e você, em nome de Jesus. Estas ouvem a palavra, acolhem-na e oferecem farta colheita, a 30, 60 e até 100 por um. Glorificado seja o nome do Senhor. É esse o nosso chamado, irmãos. Receber a palavra, acolher ela e ofertar fartamente a palavra, a 30, 60 e a 100 por um. O que é isso? Onde a sua palavra chega? Tu não sabes. Por isso nós devemos falar, irmãos, porque a palavra, quando é lançada, ela nunca volta vazia. Porque a palavra do Senhor tem que sair da nossa boca, porque o que sai da nossa boca é o que está no nosso coração. Então, por isso que eu não consigo entender o cristão ainda falando um monte de palavrão, irmãos. Eu não consigo entender o cristão falando um monte de maledicência contra o outro irmão, ou contra até qualquer outra pessoa. Eu não consigo entender um cristão amaldiçoando um governante. Por pior que seja, ele tem poder de ser transformado assim como eu e você. Então, amados, isso aí, Regina, ter fome da palavra, fome e sede da palavra.
A palavra de Deus, irmãos, ela traz uma transformação tremenda. Aproveite esse momento que ainda se pode buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Que haverá um momento, irmãos, que nós teremos grandes tribulações, que até as pessoas vão tentar morrer e não conseguirão tirar a própria vida, e até a morte vai entrar de férias, ou melhor, vai estar abatida, porque haverá essa grande tribulação, e porque as pessoas estão ouvindo a palavra e estão deixando ela cair em solo infértil. Estão ouvindo a palavra e quando parece que está crescendo, mas está em meio a solo pedregoso e morrem. Estão ouvindo a palavra, mas quando vêm os espinhos, as tribulações, as pandemias, a falta de emprego, a falta de dinheiro, a falta de paz no lar, a falta de harmonia, sucumbem e fazem ligações que não podem ser feitas com o ímpio, fazem coisas que não são de um cristão fazer, e aí sucumbem à palavra, agridem a palavra e tornam a palavra infrutífera, porque pelo mau comportamento. Entende, irmãos? Que as pessoas olham a mim e você. Eles olham muito para mim e para você, porque nós estamos vivendo Cristo. E Jesus Cristo diz que quando as pessoas olharem para vocês, perseguirem vocês, falarem mal de vocês por causa do meu nome, glória a Deus, aí vocês estão no lugar certo, aí vocês estão fazendo a coisa certa. Então, quer ver uma coisa que me entristece? E a pessoa fala assim, cara, você é legal, nem parece que é crente. Meu irmão, eu fico para viver com essas coisas, porque eu falo assim, não, cara, eu sou o que sou. Eu sou cristão, mas o cristão não tem que se achar. Sabe por quê, irmão? Muitos crentes, muitos tipos de pessoas antigas, ou melhor, antigas que eu estou falando, não são as idosas não, que tem um pensamento retrógrado, em que, eu sou de Deus, eu sou certo, e você não está seguindo as leis, vai para o inferno, e não sei o quê, antes de mostrar o amor. É isso que as pessoas ouvem, né? As pessoas ainda veem as igrejas na TV, né? As coisas que fazem as pessoas que pregam, a maioria que prega na TV, acham que a igreja evangélica é tudo a mesma coisa. As pessoas veem esses pastores fazendo essas doideiras que eles fazem e acham que todo pastor faz a mesma coisa. Então, irmãos, isso está trazendo que está fazendo com que a palavra do Senhor fique infrutífera. Está fazendo com que as pessoas que pregam o verdadeiro evangelho tenham que dar nó em pingo de éter para que essas pessoas que foram desevangelizadas entendam o real e verdadeiro sentido da palavra do Senhor. Então, amados, que nós possamos entender que Jesus Cristo, olha o versículo 33, assim, por meio de muitas parábolas semelhantes, Jesus lhes comunicava a palavra, conforme a medida das possibilidades de compreensão de seus ouvintes. E nada lhes transmitia sem usar alguma parábola. Entretanto, quando estava em particular com seus discípulos, explicava-lhes tudo claramente. Então, amados, eu e você somos discípulos de Jesus Cristo. Então, você que achava que não entendia a palavra, que não, assim como os discípulos que não estavam entendendo a parábola que ele falou, entre no seu quarto, ajoelhe-se, entregue-se verdadeiramente ao Senhor, peça a Ele explicações, que Ele vai, se você for discípulo, como você é, discípulo de Jesus Cristo, Ele vai te explicar tudo claramente. Claramente. Irmão, não seja um tipo de pessoa que vai pela fala do outro. O famoso Maria vai com as outras. Não seja o tipo de pessoas que pegam um texto fora de contexto, cria um pretexto para falar o que você quer. Não, eu não tenho que falar o que eu quero, porque a palavra muitas das vezes bate também em mim. Ou melhor, sempre bate também em mim. Então, eu não tenho que usar a palavra, nem a ministração da palavra para fazer ou para falar o que me convém. Não, é a vontade do Eterno sobre a minha e a sua vida. E que nós possamos estar sempre
tendo em nossos corações um solo fértil, outras pessoas, como as que foram semeadas em terra boa, ouvir a palavra, acolher a palavra e oferecerem farta colheita. Multipliquem, essa é a vontade do Senhor. Multiplicar o que? A palavra do Senhor, através de muitas coisas. E multiplicar como? A 30, a 60 e até 100 por um. A 30 quando você é novinho, a 60 quando você está no nível adulto ainda, adulto já espiritual, e quando você estiver na velhice, cheio de seiva, e dá 100 por um, é porque você vai estar com as cães, com os cabelos brancos, cheio de seiva na velhice, dando muito fruto. É promessa de Deus, é a ordem de Deus, é a vontade de Deus. Deus se alegra quando a igreja está multiplicando, irmãos. Multipliquem tudo isso que faz bem a ti. Multipliquem essa transformação que só Jesus Cristo faz. Multipliquem, irmãos, esse poder maravilhoso que fez com que eu e você fôssemos transformados. E isso não pode parar em nós. Então, o tema da nossa mensagem é os tipos de pessoas. Nós vamos encontrar durante nossa vida inteira todos esses tipos de pessoas, mas que nós sejamos essas últimas, que recebem a semente, que recebem a palavra do Senhor como um solo fértil em nossos corações e que ela frutifique, Irmãos, o nosso chamado é esse. Se você estava desanimado ou triste, achando, não sabendo qual é o seu papel na casa do Senhor, qual é o seu lugar, é esse, multiplique. É esse. Entenda que você foi feito para multiplicar. Porque multiplicando você estará adorando ao Eterno. Multiplicando você vai estar mostrando a este mundo que jaz no maligno que há esperança em Jesus Cristo, há esperança no porvir, que Jesus Cristo ganhou a condição de nós termos acesso direto ao Pai. Irmãos, olha que maravilha que é. Você já tentou tirar um passaporte? Como é difícil. E a entrevista para ir para os Estados Unidos? Né? E você já acha que hoje você conseguiria falar hoje ainda com o presidente Jair Bolsonaro? Ou com o governador Wilson Witzel? Ou com o prefeito Marcelo Crivella? É muito? Então tá. E com o vereador que você votou? Tu lembra em quem você votou? Deixa eu quieto, né? Mas você fala com ele hoje, se você quiser? Não, né? E com Deus? Se você quiser falar com ele agora, tu fala? Fala. Graças a Jesus Cristo. Então, irmãos, aproveite. Aproveite, irmãos. Aproveite. Seja fiel a Jesus Cristo em todos os dias, em todas as horas, porque Deus é onisciente, é onipresente e é onipotente. Ele está em tudo quanto é lugar. Ele não deixa de vigiar você e a mim. Ele não deixa de vigiar em amor. Em amor. E Ele quer que nós tenhamos um relacionamento íntimo, muito profundo com Ele, em estar falando com Ele todos os dias e todas as horas. Ele é o dono do seu e do meu coração. E Ele quer que nosso coração continue sendo essa terra boa e que nós possamos frutificar em diversos lugares, por onde quer que nós estejamos, por onde quer que nós estivermos. Pregue a palavra do Senhor. Faça com que todos esses tipos de pessoas, as frias, as rasas, as com solo pedregoso, espinhoso, entendam que é o melhor abrir o coração, a porta do coração ao Senhor e deixar Ele entrar e dizer: Senhor, essa é a sua casa, faz o que o Senhor quiser, eis-me aqui, envia-me a mim, eu quero somente fazer a tua vontade, porque eu sei que a tua vontade é o melhor para a minha vida. Eu só quero, Senhor, seguir os teus ensinamentos e os teus caminhos. Aí você vai ver como vai ser maravilhoso, inclusive nesse tempo de isolamento. Como é maravilhoso entoar louvores ao Senhor todos os dias e todas as horas. Irmãos, fale com o Senhor, viva constantemente ligado, conectado com Ele e multiplicando o amor de Deus a todos que vierem a Ti. Ore por todos, invista em vidas.
Invista, irmãos, na vida de um outro irmão. Lembra que ele vale mais do que o mundo inteiro. E lembra que ele também é filho de Deus. Você que é pai, você que é mãe. Você gosta quando alguém maltrata o seu filho? Você gosta quando alguém fala mal do seu filho? Mesmo ele estando errado, você gosta que alguém fale mal com ele? Não, né? E assim nosso Deus é grande, como grande Pai, Ele é conosco e é com todos aqueles que hoje ainda estão na bebedeira, na prostituição, no vício. Ele também, Ele sabe que eles estão errados, mas Deus ama eles como ama a mim e como ama você, porque todos nós somos filhos dele, todos nós fomos feitos para a Nova Jerusalém. Então, amados, vamos pegar esses nossos irmãos, vamos lá, vamos lutar por eles. Vamos lutar pela restauração deles. Vamos lutar, vamos adubar com a palavra do Senhor esses corações, o solo fértil nos corações dos nossos irmãos que ainda estão com pedras ou espinhos em seus corações. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe e nos dê uma noite rica e transbordante, cheios do Espírito dele. E que amanhã, ao acordar, nós possamos estar alegres, felizes e contentes, porque nós temos um Deus presente, um Deus maravilhoso, que é o nosso Deus, é o eterno Deus, que é o Eu Sou, o dono de todo mundo, de todo o universo, o dono de todas as coisas. Esse é o nosso Deus, soberano e poderoso Deus. Pai, em nome de Jesus te agradecemos por mais um dia. Te agradecemos, Senhor, porque sabemos que sem a Tua palavra nós estaríamos cegos. Sem o Teu Espírito nós estaríamos tristes e abatidos. Por isso, Senhor, por termos o Teu Espírito selado em nós, por termos a Tua palavra em nossas mãos, em nossos corações, que nós possamos estar, Deus, vivendo a Tua palavra, que nós possamos estar pregando a Tua palavra, que nós possamos estar, Deus, adubando os solos inférteis dos corações dos irmãos que ainda não Te conhecem, com o amor e com o perdão que nós aprendemos com o Teu Filho amado Jesus Cristo. Pai, em nome de Jesus, abençoa cada um aqui presente nesta live. Abençoe cada um que ainda assistirá esta mensagem. E que nós possamos estar sendo, Deus, revestidos de poder dos altos céus para resistirmos ao diabo, porque assim ele fugirá de nós. E que nós possamos pegar e ter também misericórdia dessas pessoas, esses tipos de pessoas, Deus, que recebem a Tua palavra, se alegram, mas o Satanás vem e rouba a palavra delas. Essas pessoas, Deus, que recebem a Tua palavra e recebem ela bem, mas quando chegam as tribulações, se afastam e apagam, Deus, o mover do Teu Espírito sobre elas. Tem misericórdia delas, Senhor, aquelas, Deus, que sucumbem às vaidades, às riquezas, Deus, fazendo coisas ilícitas que não convêm ao servo do Senhor e assim tornando a Tua palavra infrutífera. Eu repreendo, Pai, em nome de Jesus, essas pessoas, Deus, esse coração, e que elas possam se converter o mais rápido possível. E peço, Senhor, que o Senhor abençoe todos nós com que temos recebido a Tua palavra com bom grado, como um solo fértil, Deus, e que a semente da Tua palavra possa crescer extraordinariamente em nossas vidas e que nós possamos multiplicar e frutificar e darmos muitos frutos e bons frutos para a honra e glória do Teu nome, para o Teu exército ser engrossado as fileiras contra o inimigo e mais breve possível Teu Filho amado estará, que é o nosso grande general, voltando e buscando, Deus, todas essas pessoas e nós que estamos aqui firmes, prontos, ansiando a volta do nosso Messias. Que o Teu amor de Deus e Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo Filho, que a comunhão e as consolações do Teu Santo Espírito sejam com cada um aqui presente e com todo Israel de Deus espalhado sobre a face da terra. Amém. Glória a Deus. Sejam cheios do Espírito Santo. Hoje eu não consegui falar com todo mundo, que a mensagem hoje estava rapidinho, né? Eu não poderia perder essa oportunidade. Mas já falarei com todos aí, dando uma curtida. E amanhã, 20 horas, estaremos aqui. Preparem-se para o Dia das Mães. Olha, uma chamada de vídeo pelo WhatsApp, né? Faz uma cartinha, né? Quanto tempo você não faz uma carta? Lembre-se que nós precisamos nos resguardar, assim também como nossas mães. Teremos vários outros dias das mães. Então não fiquem tristes por não estar fazendo aquela feijoada, aquele churrasco, aquela comunhão, né? Mas tudo tem seu tempo.
tá tempo para tudo nesse mundo. E hoje é tempo de você orar muito, agradecer, ligar para sua mãe, né, nesse domingo. E quem sabe, o mais breve possível, estarmos fazendo um Dia das Mães fora de contexto, que elas merecem, né? Em outro mês, né? Em outra data. Então, que Deus abençoe a todos. Até amanhã, 20 horas. Um beijo no coração de cada um. Shalom.